Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Aleluia. Capítulo 15. Que lindo que é o capítulo 15, não é? De João. O texto do amigo. Vamos ler, irmãos. Eu quero o versículo 15, né? Mas vamos ler o 13, o 14 e o 15. João 15, 13, 14 e 15. Que diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém. Glória a Deus. Começando do 13, irmãos, né? O Senhor começa a chamar os seus servos de seus amigos. Quem vai dar a vida é Ele, né? E é pelos seus amigos. Glória a Deus. Dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. Vai ficando mais perto, né? Se fizerdes o que eu vos mando. Se não fizer, irmãos, perde a bênção, né? De ser amigo do Senhor Jesus. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, glória a Deus, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, irmãos, o Senhor nos fez seus amigos, e Ele se fez nosso amigo, e por isso somos confidentes do Senhor, glória a Deus, que conhece aqueles que conhecem as particularidades, aqueles que conhecem a vontade do Pai, revelada pelo Filho. Glória a Deus. E aqui, irmãos, esta palavra, né, amigo, eu fiquei impressionado hoje, irmãos, quando esse texto me veio ao coração. E eu destaquei aqui 3 termos, né? Dois estão diretamente aqui, e um está indiretamente, né? Então, o primeiro aqui é servos. Já não vos chamarei simplesmente de servos. Tem algumas palavras no Novo Testamento para servos, né? Para nós é tudo igual, parece, para o português, né? Mas no original, irmãos, a gente encontra palavras diferentes, né? Claro que também na tradução, às vezes a gente consegue entender certas diferenças. Outras palavras dificilmente a gente consegue, né? A não ser com um estudo um pouco mais minucioso. E a palavra servo aqui, irmãos, é escravo, né? Essa palavra que Jesus usa aqui para servo é escravo. E o que era o escravo, irmãos? Era aquele que era comprado, né, por um dono. Então é verdade, irmãos, que nesse caso aqui, o nosso dono pagou um preço caríssimo, né? Começa aí da nossa valorização. Mas o escravo, irmãos, que era comprado pelo senhor, né, ele era uma propriedade do seu dono. Então, irmãos, vejam, né?
se o Senhor nos chamar de servos, é honroso ou não, irmãos? Claro que é, não é? Imagina ser servo do Senhor. Que honra, glória a Deus. Mas o Senhor, irmãos, ele faz como que uma promoção da gente aqui, né? Já não vos chamarei simplesmente servos, mas vos chamarei amigos. Então a palavra amigo aí é o segundo destaque, que está diretamente aí, não é? Glória a Deus. E a palavra amigo aí, irmãos, então tem duas palavras, pelo menos, no Novo Testamento, e no Evangelho de Mateus, né? Em outros também, palavra amigo. E aqui o Senhor Jesus usa para amigo a palavra filos. Filos escrito com PH, né? Filos. É dessa palavra que vem filosofia, vem filarmônica, não é? Essa palavra filos, ou filos. E olha o que ela quer dizer, irmãos. Primeiramente, amigo, né? Mas significa também querido. Amigo, querido. Significa colega. Olha que coisa, irmãos. Imagina a gente ser colega do Senhor Jesus. Colega. Colega é aquele que faz a mesma coisa, não é? Quem é o colega? Lá na sala de aula é o aluno que é aluno igual a gente, não é? Lá no trabalho é aquele que trabalha junto conosco, até na mesma função, não é? O colega. Essa palavra significa isso. Glória a Deus. Significa também, irmãos, amado. A palavra filos é como o Senhor Jesus está chamando os seus discípulos. Glória a Deus. Já não vos chamarei de escravos, mas vos chamarei de filhos. A palavra escravo aí é a palavra doulos, né? Então, filhos, eu chamarei vocês de amados. Glória a Deus. Sabermos que a gente é amado do Senhor. Considerados, né? O tratamento aqui, irmãos, é respeitoso, é carinhoso, é a palavra usada para o tratamento com afeto, o afeto da própria alma do Senhor para nós. Então, sinta-se assim como obreiro do Senhor, um amigo, um amado, glória a Deus, um colega, um querido dele, lá onde você está trabalhando. Esse amigo é você. Glória a Deus. Esse amigo sou eu aqui, do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas a outra palavra que eu quero destacar aqui, irmãos, é a palavra amigo também, porque Jesus usa essas duas palavras. Para os seus discípulos, ele usa essa palavra aqui, amigos, filos. Mas ele chamou, irmãos, alguém também de amigo. No Novo Testamento ela aparece, né? Olha, tem alguns destaques aí. A primeira está em Mateus 11 e 16. Tiaguinho, dá para pôr aí? Mateus 11 e 16. Olha, vai aparecer essa palavra amigo aí. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos. Jesus está assemelhando a geração, irmãos. Veja, comparando com crianças, com meninos, que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Esta palavra, companheiros. A palavra que Jesus usa, irmãos, né, é ritairos, ou retairos. Nós vamos usar ela ainda, né? É ela que está aí no lugar de companheiros. Ela é traduzida como amigo também, né? E esse amigo, irmãos, já não é um amigo assim, tão amigo, né? Não é aquele tratamento afetuoso
de respeito, de consideração. É um amigo qualquer. Então, eu pus aqui, irmãos, sabe? Obreiros meninos. O obreiro não pode ser menino. O obreiro tem que ser adulto. No bom sentido, irmãos, da gente agir como criança, às vezes, é uma coisa, né? Porém, irmãos, no nosso trabalho, a gente tem que ter muita responsabilidade. Fazer com muita atenção, né? A gente não pode ser assim, né? Aí eles vão falar o quê? Eles vão falar assim, olha, a gente tocou aí para vocês, e vocês nem se incomodaram. Então, irmão, sabe, hoje a gente acha muito obreiro no nosso meio menino. O obreiro não pode ser menino, irmãos. O obreiro tem que ter uma direção. O obreiro tem que ter, sabe, irmãos, uma submissão à própria palavra de Deus. A pregação da gente deve ser uma pregação adulta. O ensino que transmitimos deve ser um ensino de responsabilidade, de maturidade, de segurança. Correndo um pouco aqui, irmãos, esta palavra nós vamos encontrar ela também em Mateus 22:12. Tiaguinho, vê se dá para pôr aí, por favor. É a mesma palavra. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. É a mesma palavra, retairo. Aí eu pus aqui, irmão, sabe? Que obreiro que é esse, né? Que obreiro que é esse? Esse daí, ele entrou na festa lá, né? Não era convidado, não tinha roupa propícia, não tinha a roupa exigida, né? A roupa da festa. Ele entrou lá. Aí o dono da festa, quem está falando isso é o Senhor, né? Ele fala isso, amigo. Só que esse primeiro amigo e esse segundo amigo aí, irmãos, não é o mesmo termo que o Senhor Jesus usou lá no versículo 15 que nós estamos tomando como base. É outro tipo de amigo. Veja, então conforme, irmãos, as circunstâncias, a gente vai entendendo o contexto que o Senhor usa para os seus amigos, que somos nós os obreiros, né, dele, aqueles que o servem, para esse que foi simplesmente um penetra. Vejam, onde que é essa festa, irmão? Você já parou para pensar? Onde que será essa festa? Ou aonde está sendo esta festa? Esta festa é aqui. É a festa espiritual. Alguém pensa que é lá no céu. Lá no céu, irmãos, não entra esse tipo de amigo. Sabe, esse tipo de amigo fica aqui. Lá não chega. Então, onde que é essa festa que o sujeito entrou? Então, irmãos, essa festa é aqui. É a festa, é o banquete do povo de Deus. Veja, que tem muitos penetras, irmãos. Sabe que tem esse tipo de gente, irmãos? Eles gostam de penetrar nas festas, sem ser convidados. Até festas importantes, o sujeito dá um jeito e entra lá. Festa de casamento, por exemplo, irmãos, se não tomar cuidado, né, eles entram e comem toda a comida dos outros, né, dos convidados. Já viu isso? Terrível. Se a gente faz uma festa, mas e não toma cuidado, essa gente aparece. São os penetras. Na obra do Senhor, irmãos, os penetras, eles são cobrados. Olha lá, amigo, como você entrou aqui? O que aconteceu com ele, irmãos?
Teve uma ordem, né, expressa ali do dono da festa. Amarrai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Outros textos vão falar isso também, né? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, vejam, irmãos, né? Então, no nosso meio, irmãos, às vezes aparecem obreiros penetras. Como você conseguiu entrar no ministério? Quem chamou você? Quem consagrou você? Porque aqueles que o Senhor Jesus chama, Ele tem uma responsabilidade com Ele. O Senhor aprova aquele que Ele chamou. O Senhor confirma aquele que Ele chamou. O Senhor confirma aquele que Ele pôs na frente de um trabalho. Pode ser um dirigente de uma congregação, pode ser um coordenador na frente de um órgão ou na frente de um departamento. O Senhor Jesus dá testemunho pelo chamado. Mas o penetra, irmãos, é um caso sério. Cuidado com obreiros que aparecem. Obreiros penetras. Amigo, como entraste aqui? Tem gente que consegue, irmãos, impressionante, não é? Que Deus nos ajude, amados irmãos, correndo um pouco aqui. Olha, eu denominei esse daí, né, de o penetra. O outro obreiro menino, esse obreiro penetra. Mas tem mais um, pelo menos, aqui, irmãos. Olha, Mateus 20, o versículo 13. Vai ter essa mesma palavra de amigo. Olha. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, esse amigo, não é o Filos, é o Retairos. Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Lembra disso aí? O amigo era aquele que começou a trabalhar cedo, né? Um daqueles que o dono lá da vinha foi contratar de manhã, aí contratou, ajustou. Quanto que era o salário? Quanto que era o pagamento? Um dinheiro, ou um denário, né? Um denário. O senhor trabalhou o dia todo. E o dono lá da vinha foi vendo a necessidade e foi chamando, né? Nas várias horas do dia. Aí, lá no final do dia, ele convidou ainda, né? E os trabalhadores foram. Estavam lá sem ser convidados. Parece que o último trabalhou só 1 hora, não foi? Na hora de pagar, irmãos, foi um dinheiro para todos. Esse daí ficou de olho no pagamento do outro. Interessante que ele foi pagando os últimos, né? Para ir para os primeiros. O primeiro começou a dizer: se ele receber um, eu vou receber muito mais, mas ele não tinha tratado um. Aí ele ficou bicudo. Mas esse vai receber o mesmo tanto que eu, sendo que eu trabalhei o dia inteiro. Como é que a gente pode denominar um obreiro desse, irmãos? Como é que você denominaria um obreiro desse? Não é? Eu pus aí o obreiro invejoso. Fica olhando o que o outro recebe. Se contente com o seu. Se contente com a sua recompensa. Não foi o que foi combinado, não foi o que foi tratado, não foi o que foi prometido. Então, está de bom tamanho. Glória a Deus. Tem gente, mas que está aí no caminho há 50 anos. E tem outros que chegaram agora recentemente. Não é assim? Glória a Deus.
E por isso, irmãos, o pastor José Wellington vai fazer, agora, no seu aniversário que nós falamos, 89 anos. Ele disse que começou, chegou ainda na igreja, ele era muito jovem, ele se batizou com 11 anos de idade. Muito criança, chegou na igreja, parece que com 8 anos. Então, quantos anos já faz? 81, que ele está aí no caminho. Glória a Deus. E os outros que chegaram agora recentemente, irmãos, é o mesmo caso, Então, a gente vai ficar olhando o que o outro está recebendo. Nós não podemos ser obreiros invejosos. E quando a gente fala de obreiro invejoso, a gente lembra de alguém na Bíblia. De quem? Do Caim, lembra? Fica olhando Deus recebendo o sacrifício do outro. Arrume o seu, que vai dar certo. O Senhor vai receber também. O Senhor recebe o seu, mas recebe o meu. O Senhor recebe o meu, mas recebe o seu também. E se a gente fizer bem, o Senhor está pronto para receber. É só a gente caprichar. A gente se esforçar. E o Senhor recebe. Glória a Deus. Então, irmãos, olha que coisa, O sujeito ficou olhando o que o outro recebeu. E ficou insatisfeito, porque ele recebeu o mesmo tanto do outro. Devia agradecer o Senhor, muito obrigado. Eu recebi igual a ele. Eu estou no mesmo patamar. Olha, irmãos, que bênção, não é? Mas esta palavra, irmãos, ela é usada ainda por Jesus em Mateus 26, 50. Aí aperta, irmãos, Aí aperta. Põe aí, Tiaguinho, Mateus 26 e 50. Vê se dá para pôr aí. Jesus, porém, lhe disse: amigo. Não precisa nem saber o original, precisa, irmãos, para ver que o Senhor Jesus não está falando igual ele falou com os seus discípulos. Sim ou não? Amigo. Em português, é a palavra para nós. Essa palavra, irmãos, significa camarada. É como se o Senhor Jesus estivesse chamando ele de camarada. Significa também vizinho. O sujeito é só vizinho, viu? Que terrível, não é? Que terrível. Amigo, camarada. Significa até companheiro, mas companheiro, aquele que está só junto. É diferente, irmãos, do Senhor Jesus chamado de amado. Certa vez, Jesus falou assim: eu não escolhi vocês os 12, e um de vós é um diabo. Eu falei aqui esses dias para os irmãos, Jesus escolheu um diabo sabendo. Às vezes a gente escolhe sem saber. Cuidado com as escolhas. Oremos para escolher obreiros, irmãos. Tem uns que eles vêm até parecendo gato, Você já viu o obreiro gato? O gato, quando ele quer alguma coisa com o dono, ele começa a passar ali por perto, dá uma miada, esfrega o rabo na perna do dono, assim, passa para lá, passa para cá. Aí o dono vai lá e põe um pires de leite para ele. Outros dão uma sardinha para o gato. O gato fica todo feliz, mas vai pegar a sardinha dele para você ver o que acontece. Vai tirar o pires de leite dele dali. Ele engrossa o rabo, e sai de perto. É assim, tem obreiro que é assim, ele só sabe receber. Ele não sabe entregar. O obreiro tem que saber receber, irmãos, tem que saber devolver. Quando ele é posto, ele é amigo. Um amigo assim. A que vieste? Veio fazer o quê aqui?
Jesus sabia, né? Jesus tinha até falado dele já, né? Quando Jesus falou isso, irmãos, do versículo 15, lá do capítulo 15, esse sujeito aí, que é o Judas, ele não estava. Ele já tinha ido. Lembra disso? No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, né? Lembra? Depois ele vai dar o pão molhado, né, para ele vai, né? Satanás entra nele. Naquela hora ele já não estava. Aparece lá, irmãos, na frente da multidão, né? Os que vieram prender o Senhor Jesus, e ele tinha dado um sinal: olha, aquele que eu der um beijo, é esse. Aí chegou lá, imagina, ele sabia quem era o Senhor Jesus. Arriscou muito, não arriscou? Foi lá, deu um beijo no Senhor. Aí Jesus faz essa pergunta: amigo. Que amigo? Que amigo nós somos, irmãos? Esse é o amigo traidor, não é? O mesmo termo para todas essas passagens que falamos, irmãos. Obreiro, irmãos, obreiro traidor, obreiro fingido. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Como estamos precisando, irmãos, de verdadeiros amigos. Como estamos precisando, irmãos, de amigos que sejam de verdade. Glória a Deus. Que amigo nós somos. Cuidado, irmão. Cuidado. Sabe? É muito perigoso. Não é? Muito perigoso. Terminando aqui, irmãos, o amigo que Jesus chamou lá, né, ele falou assim: eu chamo vocês de amigo, ou de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. É esse amigo que ele nos fez, não esse daí, o da traição, o do beijo, mas o amigo, irmãos, leal, não é? Glória a Deus. O amigo que eu falei no começo é confidente. O Senhor nos fez conhecer, irmãos, aquilo que era mistério, que ninguém sabia, e que ninguém sabe, nós sabemos. Ele nos fez saber sobre a salvação. A salvação é um mistério, é ou não é, irmãos? É um mistério tão grande, irmãos, que só vê aquele que recebe. Por isso, quando Pedro falou para tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus, bem-aventurado és tu. Porque isto que você está falando, você só consegue falar porque o meu Pai revelou para você. Glória a Deus. Então o Senhor, irmãos, tem nos feito conhecer a salvação. Glória a Deus. E que bênção, irmãos, é ser conhecedor da salvação. Ser conhecedor dEle. Ver aquilo que ninguém vê. Glória a Deus. O que mais, irmãos? Não é? O Senhor nos fez conhecer a libertação, que era algo oculto, mistério, mas agora Ele trouxe para nós a libertação. E libertação do quê, irmãos? Do pecado. Libertação do jugo de Satanás. O Senhor tirou de cima da gente, revelou, irmãos, a libertação, a liberdade. Se o Filho vos libertar, só Ele pode. Verdadeiramente sereis livres. Somos livres. O Senhor nos libertou, o Senhor nos livrou. Às vezes a gente nem para pensar nisso, né? O que mais, irmãos? Né? Olha o que o Senhor nos revelou, irmãos. O Espírito Santo. Aquele Espírito que o mundo não conhece e não pode receber, mas vós recebereis.
Senhor nos deu o Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo aqui nesta noite. Sinta o Espírito Santo em você. É um mistério, mas o Senhor trouxe isso. Se Ele não viesse, não teria acontecido. Agora o Espírito Santo está em nós. Glória a Deus. E como é bom ser usado pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus. São mistérios, irmãos, não é? De repente a gente está assim, parece que está tudo bem, está tudo normal, está tudo humano. De repente o Senhor muda o ambiente. E às vezes, irmãos, com uma fagulha que se manifesta lá, e ela vai contagiando. A igreja vai se acendendo, todos vão recebendo. E fica tudo diferente. Parece, irmão, sabe, um cenário com as luzes apagadas. Quando as luzes são acesas ou acendidas, tudo modifica. Glória a Deus. Imagina esse lugar aqui com as lâmpadas apagadas, mas de repente elas são acesas. A gente é assim também, você é uma lâmpada. Glória a Deus, você é uma tocha. Cada um de nós é uma lâmpada do castiçal bendito, que é a igreja, cada um. Glória a Deus. E não estamos apagados, estamos acesos, porque o Senhor nos acendeu. Que poder, irmão, extraordinário que opera na igreja. Os dons, irmãos, espirituais. São manifestações maravilhosas, mistérios, não é? Às vezes a gente vê um crente, irmãos, assim, ele é simples. Parece que não tem nada, mas quando ele abre a boca, glória a Deus, é a glória de Deus que se manifesta. Enquanto ele está com a boca fechada, mas quando ele abre a boca, oh glória a Deus, dons sobre a gente. E sem isso, irmãos, a gente sabe, a gente não poderia. A Bíblia diz até que para dizer que Jesus é o Senhor, tem que ser pelo Espírito Santo. Está escrito isso, irmãos? Está escrito isso, irmãos. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Dons espirituais. Como é bom ter dom espiritual. Glória a Deus. Você já viu? É verdade que os dons espirituais, eles se manifestam, mas para aquilo que for necessário, ou aquilo que for útil. Tem uma necessidade, o Senhor pode usar qualquer um de nós. Pode ou não? O Senhor usa a gente para aquela necessidade. Às vezes é uma cura, o Senhor usa. Uma doença que não tem jeito, o Senhor usa alguém. Pode ser um irmão, pode ser uma irmã. Deus usa. Manifesta ali o Espírito Santo e a vitória vem. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, irmãos, um espírito que está atrapalhando na igreja. Deus revela. Aleluia. Deus revela. Aleluia. E a língua, irmãos, que está sendo falada, não é? Ninguém está entendendo, de repente Deus levanta alguém para interpretar. Parece que está ficando escasso isso, né? Estávamos numa convenção, irmãos, e eu vi quando Deus começou a usar um obreiro falando em línguas. Deus levantou outro lado, do outro lado. Parece que ele não estava nem ouvindo aquele. Mas o Espírito Santo que estava naquele, estava no primeiro também. E ele começou a interpretar lá. O que o outro estava falando aqui era longe. Glória a Deus. São mistérios, irmãos, que a gente não pode perder. A igreja não pode perder. O obreiro não pode perder os dons espirituais. Sem os dons espirituais, irmãos, as coisas sobrenaturais deixam de se manifestar. Mas quando o Senhor manifesta os dons,
o sobrenatural se revela. E os dons ministeriais, irmãos? Aí o texto de Efésios 4:11 fala assim, Ele mesmo, quem que é? O Senhor Jesus, Ele mesmo, Ele próprio, deu o quê? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Glória a Deus. Oh, aleluia. E nós não somos cessacionistas. O que é isso, irmãos? É aquela doutrina, né, que diz que os dons foram só para a época apostólica, mas que eles cessaram. Então, eles são cessacionistas. Nós, como somos chamados? Nós somos os continuistas. Porque nós cremos, irmãos, que estes dons espirituais e também os ministeriais, eles são operados na sua totalidade pelo Espírito Santo até hoje. Eles estão ainda na igreja. E diz que o Senhor fez isso querendo o aperfeiçoamento dos santos. E o que é isto, irmãos? Aperfeiçoamento dos santos. Glória a Deus, é a restauração da igreja, irmãos. Que a igreja recebe gente que vem do mundo, e através destes ministérios e também dos dons, o Senhor vai, irmãos, revelando a sua imagem sobre cada vida. O Stanley Horton, irmãos, ele chama, aquele que escreveu a teologia sistemática, né? Já morreu. Ele chama isso, irmãos, de a restauração da imagem quebrada. Quer dizer, aquela imagem que foi quebrada, agora o Senhor, através desses ministérios, Ele restaura. Então, irmãos, a pergunta, ainda tem apóstolo? Tem ou não tem, irmãos? E eu falei que nós somos continuistas. Glória a Deus. Que nós cremos que todos os dons estão sendo operados pelo Espírito Santo. Não tem mais 12 apóstolos. Aqueles apóstolos foram exclusivos, né? Glória a Deus. Mas depois tivemos outros apóstolos, sim ou não? Que não eram dos 12. Quem era chamado apóstolo, irmãos? Barnabé, Paulo. Teve mais? Teve mais, né? Outros foram chamados de apóstolos. E apóstolo significa enviado. Será que o Senhor está enviando ainda hoje, irmãos? Deus ainda está levantando apóstolos. E o que é o apóstolo? É aquele que é detentor de um ministério que lança, irmãos, o fundamento. Quem é o fundamento? Jesus, né? E Paulo diz, ninguém pode pôr outro, a não ser o que já está posto. Ele é o alicerce. E a gente pergunta, irmãos, quem é o pastor José Wellington? Ele é um presbítero? Ele é um pastor? Ele é um evangelista? Normalmente, irmãos, aquele que recebe o dom de apóstolo, ele tem os outros também. Paulo era apóstolo, não era? Mas ele também era, irmãos, profeta, ou não era? Esse profeta não é o que tem dom de profecia, é o que tem o dom de profeta, né? O ministério de profeta. É a profecia que sai como ensino das doutrinas sagradas da santa palavra de Deus. Então, Paulo, irmãos, ele era apóstolo, mas ele era profeta. E depois tem o quê? O evangelista. Paulo era evangelista? Paulo era evangelista, irmãos. Não é? Glória a Deus. E qual que era o outro? O pastor. Paulo era pastor? E como era? Não é? E falta um, né? É o mestre, ou o doutor. Paulo era? E como era? Agora, vocês sabiam que estes 5 ministérios são do Senhor Jesus? Quem é o apóstolo, irmãos? É Ele. Ele é chamado de apóstolo na Bíblia. Jesus.
Ele é o apóstolo. Ele é o evangelista, ele é o profeta, né? Ele é aquele profeta que Moisés falou dele, lembra? Glória a Deus. Ele é o evangelista. Ele é o pastor das ovelhas. E como pastor, ele é o dono das ovelhas. E ele é o mestre. Ele mesmo usa esse título e diz: vós me chamais de mestre e fazeis bem, porque eu sou. Glória a Deus. Mas aí vem ele dizendo: mas ele mesmo deu uns, como ele, para apóstolos. Ainda Deus tem apóstolos, irmãos. É verdade que é um ministério escasso, né? Mas você examina o ministério de alguns homens, irmãos, nessa terra. Você vai entender que ele é um apóstolo. Pastor Satírio, por exemplo, irmãos. Ele tem o título de apóstolo, né, concedido lá, não é? Mas eu não estou me referindo ao título, estou me referindo à função dada pelo Espírito Santo. Ainda temos, o Senhor ainda levanta apóstolos. Se você não sabia, fique sabendo. Não é que o Senhor tem os seus apóstolos na terra, no meio da sua igreja. Pastor Cícero Canuto de Lima era um apóstolo, nunca foi consagrado a isso, nem nunca recebeu o título, assim como o nosso pastor José Wellington, não é? Mas era um apóstolo de Deus na terra. Pastor Paulo Leivas Macalão, quem conheceu ele? Um apóstolo, né, levantado por Deus. E hoje, irmãos, o Senhor continua levantando. Não é? Profetas, tem profetas, irmãos? Tem aqueles que Deus usa no ministério profético, que é a palavra que sai principalmente do púlpito. O ensino, irmãos, o que faz o apóstolo, ele põe o fundamento. E o profeta faz o quê, irmãos? O profeta põe a estrutura. Se você pensar numa casa, numa construção, tem lá, irmãos, o alicerce, né? As brocas lá, as sapatas. Esse é o ministério apostólico. É Jesus que está ali, né? Ele vem, põe aquilo, né? E aí vem o profeta, estrutura, irmãos, como se fossem as colunas. Agora o esqueleto da casa está pronto. Tem alicerce, tem colunas. O que está faltando, irmãos? Aí vem o evangelista, ele põe os tijolos, os blocos, vai fechando as paredes. São as almas que são trazidas, né? Como Deus usa, glória a Deus. E o pastor, onde é que ele está? O que é que ele faz, irmãos? O pastor entra lá dentro da casa. E fica lá na casa agora feita. Já viu? A casa agora tem alicerce, tem colunas, tem tijolos, tem parede. Aí o pastor fica lá dentro, com o cajado, cuidando das ovelhas. Glória a Deus. E o mestre? O que o mestre faz, irmãos? Eu gosto de falar que o mestre, irmãos, ele fica com a arma, defendendo, sabe? É como se ele estivesse na porta. Não deixa entrar as falsas doutrinas. Não deixa entrar os falsos mestres. Alguém vem ensinando a qualquer coisa errada, ele está ali com a palavra, ele está ali com a arma, ele está ali com a espada. Aqui não entra, aqui não pode, aqui não tem. Parece Eliseu trazendo a farinha e pondo na panela. Glória a Deus. E olha, irmãos, não paro aí, vamos terminar. Mas esses mistérios têm as operações, irmãos, as operações do Espírito Santo em nosso favor. Hoje elas estão aqui. Hoje elas estão aqui mexendo com a gente. Eu não sei se você já sentiu que você é um amigo, que você é um filhos, que você é um confidente, que você é um amado, que você é um escolhido, um chamado, um estabelecido por Ele mesmo e que Ele garante a vitória. Então saia daqui, mas saia cheio do poder de Deus. Se você vem triste por alguma coisa, o Senhor tem alegria para o seu coração. Se você vem com alguma necessidade, o Senhor supre a sua necessidade. E não é porque eu estou suprindo, é porque Ele é o que supre. Paulo não disse: eu vou suprir as vossas necessidades, mas ele falou: meu Deus
segundo as suas riquezas. Fiquemos em pé, irmãos. Suprirá todas as vossas necessidades. E é isso que eu quero fazer nesta noite. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Onde é que está isso? Está em Filipenses 4,19. Põe aí, Tiaguinho, para a gente terminar. Olha aí, irmãos. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas, não só algumas, mas todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Tem alguma necessidade aí? O Senhor está suprindo aqui nesta noite. Ele supre a tua necessidade, irmão. A necessidade da tua casa. Saia daqui nesta noite levando. E quando você chegar lá na sua casa, o suprimento vai chegar junto. A tua criança vai sarar. A tua esposa vai se alegrar. O teu filho vai voltar. Aquela necessidade vai ser suprida e vai desaparecer. Oh, glória a Deus. Seja visitado pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu vos tenho feito ouvir tudo que eu ouvi do meu Pai. E vos tenho falado, vos tenho informado. Senhor nosso Deus, somos-te gratos nesta noite de bênçãos e de vitórias que tu tens nos dado. Pela tua palavra, Senhor, somos amigos. Assim tu tens falado, Senhor. Somos amigos. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho feito saber tudo quanto ouvi do meu Pai. Abençoa os teus amigos aqui nesta noite, os teus obreiros, Senhor, que cada um seja suprido agora, conforme a tua palavra. E quando chegar na sua casa, Senhor, o suprimento ali se manifeste. Na sua casa, na sua família, Senhor. Também na congregação, Senhor. No cargo, no departamento, Senhor amado, onde tu tens posto os teus obreiros. Usa cada um, Pai, continua usando e dando vitória, Senhor, e recebe a glória que nós te damos com a gratidão da nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, assim pedimos e agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digamos amém. Está terminado, irmãos. Deus os abençoe.